papel provavelmente vai ser o meio menos usado, digamos, de consumo de jornal, porque há plataformas eletrónicas que tornam isso possível. E isto traz talvez o primeiro desafio de o que é jornal, afinal de contas. E digo isto porque esse é um dos grandes problemas, digamos, que nós vamos encontrar em termos de regulação. É porque quando uma empresa quer se licenciar para efeito, digamos, de produção de jornal, há um conjunto de requisitos que ela deve reunir, e esses requisitos vão desde ter um corpo, digamos, de jornalistas, até ter uma tiragem, como é que vai transportar, quais são as suas, digamos, a alcançar. Portanto, quando nós falamos de licenciamento, por exemplo, de uma rádio, sempre temos em conta que essa rádio vai transmitir a sua informação usando uma estação, digamos, de transmissão que tem um raio relativamente curto, digamos, de alcance. Portanto, podemos determinar que se temos uma rádio SFM aqui em Maputo, provavelmente não é possível ouvir essa rádio FM para além de Manhissa. Já chegar a Manhissa é muito longe, digamos, para esta rádio. Havia de precisar de ter um outro emissor. Então, praticamente, quando nós licenciamos a rádio, temos uma ideia sobre o alcance, o nível de influência que pode ter perante, digamos, a população. E também sabemos que se essa rádio não tiver uma frequência alocada a ela, então não é capaz de transmitir, digamos, a informação da rádio. E a questão que se coloca aqui é, se essa rádio for através da internet, uma rádio através da internet tem um alcance não só nacional, mas um alcance internacional. Não precisa de ter nenhuma frequência. Portanto, se uma rádio não precisa ter nenhuma frequência, tem um alcance, digamos, internacional, será que ela deve ser regulada usando as mesmas regras que nós usamos para regular uma rádio com um caráter local? Portanto, uma rádio com um raio máximo de 75 quilômetros. Portanto, são questões, são desafios que trazemos, digamos, à regulação, porque se nós regularmos esta rádio usando os mesmos princípios que usamos para regular uma rádio do tipo internet, então temos um problema de estarmos a endereçar problemas diferentes usando a mesma regulação. Então é preciso nós evoluirmos. De tal modo que eu até pergunto se será que essa é uma rádio pela internet, será que é uma rádio no conceito daquilo que nós designamos de rádio, ou é uma outra forma, digamos, de comunicar-se com as pessoas? As consequências, digamos, dessa convergência são muito grandes, quer para a indústria de telecomunicações, para a indústria de mídia, assim como para aqueles que produzem, digamos, a legislação, nós como reguladores. Portanto, o impacto disto muda o paradigma, digamos, de negócio. Ouvimos apresentações aqui de manhã que mostraram que parte dos serviços e empresas que construíram, digamos, todo o seu negócio à volta do paradigma, digamos, de tecnologias não convergentes, portanto, muitas vezes analógicas, ou mesmo sendo digitais não convergentes, este paradigma todo vai ser afetado a partir da altura que nós pensamos de forma digital e de forma convergente. Há várias indústrias que foram afetadas, digamos, por causa disto. A indústria de música foi produção, digamos, de CDs e DVDs. Era uma indústria bastante grande. Hoje em dia essa indústria mudou completamente, como, por exemplo, a utilização do iTunes para acesso à música. Há um impacto significativo que nos obriga, digamos, a mudar. Ou seja, se nós continuarmos a pensar na televisão e pensar na rádio e pensarmos no livro, na música, usando os conceitos dos canais tradicionais analógicos, corremos o risco de estarmos fora do negócio, digamos, dentro de poucos anos. Portanto, mesmo aqueles que fabricam televisor, portanto, a falar de empresas como Samsung, Sony e outros, podem ver que eles estão a olhar para o televisor deles como um instrumento mais de acesso à internet do que um instrumento de acesso à televisão tradicional. Por quê? Porque eles começam a apreciar o fato de que o cidadão começa cada vez a aceder aos conteúdos de televisão usando plataformas digitais do tipo internet e não plataformas do tipo televisor com uma estação terrena de transmissão. Isto é uma mudança de paradigma de negócio, porque isto pode significar que se a indústria de televisão, estou a referir aqui para os fabricantes dos receptores, não se transformar, corre o risco de no futuro todo o investimento que foi feito em termos de pesquisa para a produção, digamos, de televisores, deixar de ter a vantagem que tinha, porque o televisor passará a ser o meu celular, o televisor passará a ser o meu tablet, o computador e outras, digamos, formas de acesso. Portanto, há aqui uma mudança, digamos, de paradigma de negócio que também traz um desafio em termos daquilo que regulam, digamos, essa indústria. Um outro impacto, digamos, que nós vemos em termos de regulação é, sobretudo, na perspectiva que
o país tem quando olha para a televisão e a rádio, por exemplo, como mecanismos de influência de massas, portanto, como formas de comunicar e influenciar, digamos, o seu público. Nós concebemos muitas vezes a televisão como sendo algo de caráter nacional, algo que nós queremos proteger, portanto, impedir que transmissores ou pessoas ou governos de outros países possam influenciar ou de forma positiva e, em particular, quer dizer, o maior interesse de forma negativa ao cidadão nacional. Então, nós colocamos limitações. Podemos, por exemplo, dizer o seguinte, que não queremos que a RTP transmita, digamos, em sinal aberto em Moçambique. Existe, digamos, isto na nossa legislação. A RTP, se quer ter acesso, quer transmitir os seus conteúdos a moçambicanos, precisa ter uma licença e ter um transmissor aqui em Moçambique. Portanto, precisa ter uma frequência. Ora, isso era verdadeiro até a altura em que a televisão foi digitalizada. Na verdade, pode haver mais pessoas em Moçambique a consumirem a televisão estrangeira, usando outras plataformas, do que moçambicanos a consumirem a televisão produzida aqui em Moçambique, usando a plataforma de televisão. Dizia o Dr. Anglase, durante a altura que esteve no painel, que Moçambique estima-se que tem 1,2 milhões de televisores. Estamos a referir casas com televisão, agregados familiares com televisão. Ora, em Moçambique, neste momento, temos 17 milhões de subscritores. Vamos assumir uma situação em que a infraestrutura de telecomunicações evolua para um nível em que todos estes subscritores podem ter acesso à banda larga. Tendo acesso à banda larga e tendo acesso a smartphones, significa que essas pessoas podem ter acesso à televisão transmitida, digamos, de fora, usando mecanismos de internet, portanto, o acesso através da internet. Então, a questão aí é, por que então impedir que um país possa colocar, por exemplo, um transmissor aqui em Maputo e influenciar talvez 2 milhões de pessoas, se de fato este canal de televisão que está no estrangeiro pode influenciar 17 milhões de subscritores? Portanto, onde que está, o que é que estamos a tentar proteger? O que é que estamos a tentar regular? Portanto, isto é um desafio. Por quê? Porque esses meios de influência de massa precisam de ser controlados, portanto, podem influenciar negativamente ou positivamente os países. Então, foram colocadas regras. Este é um primeiro desafio que nós encontramos em termos de regulação. Portanto, coloca-se a questão de, será que não devíamos controlar todos os conteúdos que vêm de fora para cá? É adequado ou não? É controlando que resolvemos o problema ou temos que ter uma outra atitude, digamos, para com esses meios? Portanto, quero dizer é que muito daquilo que existe em termos de legislação foi todo ele concebido no sentido de que eu poderia limitar as transmissões para o meu território, porque tudo isso seria feito na base de propagação de micro-ondas, usando frequências com alcance limitado. Ora, isso a digitalização dos mídias altera completamente. Quero referir, digamos, a um outro aspecto ligado ao jornal em particular. Para nós, jornal é tudo aquilo que primeiro foi licenciado para ser impresso no papel distribuído, que provavelmente pode ser passado para o meio eletrônico. Aí há código de conduta, há licença e há tudo mais. Mas eu já vi blogs aqui em Moçambique que tem um número de seguidores 10 vezes, em alguns casos, 10 vezes maior que os jornais de maior tiragem. E este autor de blog não tem absolutamente nenhuma licença, não pediu nenhuma autorização ao Gabinfo para ter, digamos, aquele blog, e pode veicular informação que afeta muitos cidadãos. É um jornal eletrônico esse ou não? Devia ter as mesmas obrigações que os jornais impressos têm ou não? Por que que esta pessoa tem autorização para influenciar, por exemplo, 300 mil seguidores nacionais, estou a referir seguidores, digamos, no país, e ter a possibilidade de o fazer da maneira como quiser, enquanto que um outro tem provavelmente uma tiragem de 10 mil jornais diários, com um alcance muito limitado, porque a infraestrutura de transporte, digamos, de jornal, distribuição de jornal é muito fraco. Entretanto, sobre esse há regras muito rígidas do que é que ele pode escrever e a forma como deve escrever, a obrigatoriedade, digamos, de talvez acarear as fontes, etc, etc. São desafios que nós temos para a regulação. Então, a questão é, um website de notícias e um jornal, digamos, impresso, qual é que é obrigado a ter um rigor?
O cidadão, quando olha para o jornal eletrônico e olha para o jornal, digamos, impresso, qual é o sentimento que ele tem sobre a veracidade de informação? Muitas pessoas acreditam mais, às vezes, naquilo que eles ouvem e interagem ou recebem via Facebook, do que provavelmente aquilo que eles lêem no jornal. Acreditam mais, ou comentam mais, assumem como sendo verdade, apesar de que há muita anarquia, digamos, neste ambiente, porque não existem, provavelmente, os códigos de ética que são obrigatórios, digamos, nos órgãos de informação licenciados.